Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E na terça-feira tem Santos em campo pela Libertadores às 19h15, jogando lá na altitude, fora de casa, contra o The Strongest, com transmissão ao vivo da Fox Sports. Vamos falar nesse vídeo aqui a provável escalação, os relacionados e também como o Santos precisa se comportar para conseguir uma vitória e também encaminhar uma classificação para a próxima fase de grupos da Libertadores, né? As oitavas de final da Libertadores. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, totalmente gratuito, e você consegue selecionar o Santos como a sua equipe favorita e dessa forma você sempre será notificado se acontecer alguma novidade, né, de mercado da bola. Tem o tempo real também, então se você estiver fora de casa, vai ser comunicado aí se teve gol do Peixão. Então, a dica é essa: baixe o aplicativo da OneFootball 100% gratuito e também tem a transmissão ao vivo e gratuito da Bundesliga e da Liga One, e sem contar que a OneFootball está sempre aqui no canal, parceiraço nosso. E bom, vamos voltar aqui então a essa provável escalação, relacionados, tudo sobre esse jogo Santos e The Strongest. Santos que terá 2 jogos fora de casa, né? Além da partida de terça-feira, a última partida dessa fase de grupos contra o Barcelona também será fora de casa, quarta-feira que vem, no dia 25, né? E antes da gente falar sobre a provável escalação, vamos à tabela de classificação para a gente entender a importância desse jogo de terça, que é contra um adversário que está praticamente, né, eliminado aí dessa fase de grupos. O Barcelona tem 9 pontos, é o líder. O Santos está na vice-liderança com 6 pontos, seguido pelo Boca, também que tem os mesmos 6 pontos, e o The Strongest, que tem 3 pontos. Vale ressaltar que nessa rodada também teremos o Boca contra o Barcelona, Boca jogando na Bombonera, e é um jogo que pode definir muita coisa nesse grupo. Nós, santistas, um dos melhores resultados, pelo menos na minha opinião, né, deixa aqui nos comentários a sua opinião referente a isso, é uma vitória do Barcelona. O Barcelona, ele pode disparar na liderança do nosso grupo e o Boca Juniors fica para trás. Se o Santos conseguir uma vitória, o Santos vai para 9 pontos, né? Abre aí 3 pontos de vantagem do Boca e o Santos vai para a última rodada com uma situação muito mais tranquila, né? Então, eu acho que uma vitória do Barcelona seria o melhor para a gente, ou, na pior das hipóteses, um empate entre as duas equipes, né? E depois teremos o Santos jogando também fora de casa contra a equipe do Barcelona, e o Boca, mais uma vez, jogando como mandante contra o The Strongest. Então, só para a gente lembrar também, na partida de ida, lá na Vila Belmiro, o Santos venceu por 5-0 o The Strongest. Tivemos aí um show dos nossos meninos da Vila, né, fazendo gol, enfim, foi uma atuação bastante empolgante, mas que a gente também falou calma, porque o adversário, né, não é um adversário tão forte. Só que agora vamos jogar na altitude e algumas coisas mudam, principalmente as coisas que a gente sempre pede aqui no canal: marcação alta, mais movimentação dos nossos pontas, né, jogando em velocidade. Então isso precisa, pelo menos na minha opinião, mudar algumas coisas, né, adaptar algumas coisas por conta da altitude, 3.600 metros acima do nível do mar, ou seja, muita coisa. Isso afeta o desempenho, né, dos jogadores. O próprio Fernando Diniz disse ser contrário a essa questão da altitude, então os jogadores vão ter que se posicionar de uma maneira diferente, mais inteligente, para que consigam, né, se preservar fisicamente. Vale ressaltar que o Fernando Diniz, que foi expulso injustamente contra o Boca Juniors, não estará à frente do Santos para essa partida. Mas enfim, por que eu digo que a estratégia do Santos tem que ser diferente? Porque o Santos jogando em La Paz precisa considerar algumas coisas. Marcação alta e os pontas jogando em velocidade ou se movimentando muito mais vai desgastar. O Santos corre o risco de chegar no segundo tempo, por exemplo, morto fisicamente. Aí você dá brecha para o adversário conseguir te atacar com mais facilidade, né, e fazer os gols. O próprio The Strongest, quando o Santos venceu por 5-0, em determinado momento eles tentaram a marcação alta, o Santos ficou jogando de uma forma mais reativa, né? E quando teve as oportunidades, principalmente de contra-ataque,
com transição muito veloz, o Santos conseguiu fazer os seus gols, né? Observando os erros do adversário, do The Strongest, né, na ocasião, e conseguiu ampliar 5 vezes, né? Conseguiu o placar de 5-0 em cima do The Strongest. Então, isso é uma coisa também para a gente considerar. Mas então, vamos para os relacionados e para a provável escalação, e aí a gente fecha também outras observações que eu acho que são importantes para essa partida. Bom, relacionados, 23 relacionados para essa partida. Goleiros, João Paulo, John e Vladimir. Laterais, Pará, Madison e Felipe Jonathan. Zagueiros, Kaique, Lua Pérez, Luiz Felipe e Robson. Meio-campistas, Alisson, Balieiro, Pirani, Giamota, Kevin, Ivonei e Lucas Lourenço. Atacantes, Lucas Braga, Caio Jorge, Ângelo, Marcos Leonardo, Alanzinho e Copete. Como vocês observaram, né, não temos aí Marinho que foi poupado, ele que estava com uma lesão de grau 1 na coxa, vai ser mantido aí, sendo preservado já para a próxima semana, né, para o jogo contra o Barcelona, que é de fato uma grande decisão para a gente ver se o Santos vai conseguir a classificação ou não para a próxima fase. Então, temos a provável escalação do Santos com João Paulo, Pará, Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson ou Vinícius Balieiro, Giamota, Pirani, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Essa é a provável escalação do Santos para enfrentar o The Strongest. O que a gente pode observar também em relação à movimentação do Santos nos últimos jogos, como eu falei, né, o Santos foi bem defensivamente nas últimas partidas e também funcionou mais o meio-campo, a saída de bola do Santos e o ataque. Vale ressaltar que tivemos uma semana inteira de treinamento para o Fernando Diniz, então pode ser que ele tenha treinado alguma jogada ensaiada. Já falamos aqui que o gol contra o Boca Juniors foi treinado, então isso é uma questão que o Fernando Diniz gosta muito, né, de aplicar, ser insistente com alguma jogada ensaiada, independente se é arremesso lateral, se é saída de bola aérea, enfim, ele gosta de treinar isso exaustivamente. E a gente precisa também contar com a boa movimentação de alguns atletas. Porém, como eu falei, temos que jogar também pensando na questão da altitude. Vai fazer marcação alta? Precisa saber quando você vai fazer a marcação alta, né? Para você não se desgastar tanto. A própria movimentação dos homens de frente do Santos, principalmente do Pirani e do Caio Jorge, que são 2 jogadores do Santos que contribuem muito para a movimentação do time do Santos lá na frente, né? Tanto quando o Santos tem que se defender, quanto quando o Santos tem que atacar, né? Então, são 2 jogadores que são meio que coringas do Santos no esquema tático dos últimos treinadores, inclusive, que passaram aqui pelo Santos, né? Então, a gente precisa tá observando como Pirani e Caio Jorge vão se movimentar em relação a isso. E também a gente precisa falar sobre a movimentação e como o Giamota e o Alisson vão se comportar. Por quê? Em algumas partidas, o Alisson foi o cara que ajudou ali na saída de bola do Santos, né, formando praticamente um triângulo ali, tanto com o Lua Pérez como o Kaique. E ele fazia esse triângulo ajudando, né, os zagueiros do Santos na saída de bola e também ajudando na aproximação dos laterais, né, tanto o Pará e o Felipe Jonathan. Porém, o Alisson volta para esse jogo e quando o Alisson não jogava, quem fazia isso era o Giamota, que dava uma recuada, né, e participava dessa saída de bola tanto com o Lua Pérez como com o Kaique. Isso, então, a gente precisa observar como será feito, já que o Alisson à disposição deve retornar ao time titular, né? Então vamos ver se isso será executado mais uma vez, ajudando essa saída de bola tanto do Luan Pérez como o Kaique, se será o Alisson ou se será o Giamota. Giamota que vem jogando bem em alguns jogos, ele vem sendo importante, principalmente nessa movimentação de saída de bola, aproximação também aos atacantes, tem lançamentos interessantes, então é um jogador que às vezes a gente dá uma cornetadinha aqui, mas a gente também precisa reconhecer que ele vem fazendo coisas importantes para esse time do Santos. Enquanto não temos o Carlos Sanches à disposição, provavelmente o Giamota vai continuar sendo esse titular ao lado do Pirani e ao lado do Alisson também. Então é isso. O Santos precisa jogar com
inteligência. Vai jogar na altitude, é completamente diferente do que você jogar em condições normais. O próprio Fernando Diniz falou muito mal, né, sobre essa questão da altitude, que isso é desumano, que isso deveria ser proibido, e a gente tem que ressaltar, né, os jogadores eles sentem mais, tem que fazer um esforço a mais. Então, a preocupação do Santos mesmo é conseguir abrir o placar cedo. O Santos abrindo o placar, principalmente no primeiro tempo, já é mais tranquilo, porque daí você não precisa ficar correndo atrás do placar, né? Se o The Strongest fizer um gol, ou se o Santos terminar o primeiro tempo com 0-0, aí vai ficar muito mais complicado, porque daí vai puxar o ar, né? O ar não vem, você já tá cansado fisicamente, então aí a situação vai ser muito mais complicada. Inclusive, vou colocar aí um trechinho do Fernando Diniz falando sobre essa questão da altitude. Confere aí. Esse tipo de altitude é algo meio desumano. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva que não deveria ter. O jogo muda completamente. Então você, o seu maior adversário passa a ser a altitude e você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem. Então o Santos já está se planejando já há um tempo para fazer isso, o departamento médico, o departamento de fisiologia, mas mesmo assim a gente sabe que a gente vai ter um desgaste muito grande, muito exagerado na altitude, o jogo muda completamente. Então a ideia nossa é ir lá o quanto antes, não ficar muito tempo na cidade, a gente vai para Santa Cruz de la Serra e deve subir e ficar o mínimo de tempo possível na altitude. Mas é algo assim que por mais que você tente fazer o melhor, jamais a gente poderia jogar nesse tipo de altitude. Não tem sentido esse tipo de coisa. Então, assim, caberia as autoridades do futebol rever. Eu sei que isso todo mundo fala há muito tempo, mas quanto mais gente falar e se indignar, é uma chance de poder mudar. E bom, é isso, né? A opinião do Fernando Diniz sobre a altitude. Vamos esperar que o Santos consiga superar tudo isso e vença. Como eu falei, o Santos pode sim dar um passo muito grande a uma classificação para a próxima fase, se conseguir uma vitória amanhã e também dependendo do que acontecer entre o confronto entre Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil. Vamos torcer para que tudo dê certo com o Santos e você já sabe, né? Depois do jogo de terça-feira tem live aqui para a gente debater o que foi esse Santos na Libertadores, independente do resultado. A live ela sempre existe, independente do resultado, com o Santos, onde e como ele estiver, você já sabe. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, já deixa o like que ajuda a espalhar para mais santistas. Se você tem aquele grupo no WhatsApp também, manda esse link lá. Confere aí o vídeo da Nájila falando sobre Santos The Strongest na Libertadores. E também, se você é novo por aqui e torce para o Santos, principalmente, se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.